Fala, meu povo, minha pova, vamos aí para essa aula 10, bloco 2, para a gente falar das inovações tecnológicas. E eu tinha prometido para vocês que é um tema, uma aula rápida, é uma abordagem bem simples. A gente vai identificar as principais modernizações que aconteceram no setor manufatureiro na Inglaterra. E vocês vão reparar que essas modernizações vão ser concentradas no setor têxtil. O setor têxtil vai ser o caminho, a esteira da modernização. Por quê? Primeiro, porque como está aí nesse slide, a gente tem que lembrar que como a Inglaterra ela fez vários acordos comerciais, o mais importante, o Tratado de Midway, que determina a Inglaterra ter o monopólio de tecidos em Portugal e Portugal ter o monopólio de vinhos, isso vai fazer com que a Inglaterra tenha um aumento na demanda no número de tecidos. Então, é importante a gente entender que a Inglaterra ela vai ter uma demanda muito alta de venda dessas mercadorias. Vamos lembrar que naquela época, e até hoje, tecido é um setor muito importante, setor têxtil. Nós usamos roupas, você tem toalha, tem cortina, tem roupa de cama, tem N coisas. Roupa de baixo, roupa de banho. E naquela época ainda pesa os navios, as velas dos navios. Você, óbvio, vai ter, nesse contexto, o surgimento de navios a vapor, o que já elimina a necessidade de uma vela. Vai ter navios mistos no começo, depois você vai ter navios totalmente movidos a motor. Mas é interessante que você tem um setor que é o setor têxtil. E é engraçado que o setor têxtil é muitas das vezes o primeiro setor em muitas industrializações. Vai ser aqui no Brasil também indústria leve, também com o setor têxtil. Então é interessante que antes da indústria pesada, você tem essa indústria leve dos tecidos. E aí, por que eu tô com essa imagem? Essa imagem é muito legal, porque quando você pensa a fabricação de tecidos na Inglaterra antes da Revolução Industrial, eu tinha uma coisa muito artesanal, muito manufatureira. Nós iremos para a maquinofatura. Então, eu tenho uma produção que produz os seus tecidos, você tem uma técnica antiga, uma técnica clássica dos Merchants of Stable, lá da Baixa Idade Média, uma galera de Flandres também que foi exilada para a Inglaterra, que vai levar essas técnicas, e aí você se aproveita, obviamente, da lã inglesa, da produção de matéria-prima para produzir esses tecidos, mas é interessante que eu tenha aqui uma produção arcaica, manufatureira, familiar, individual, onde você tem uma produção que atende e é feita pelo tempo do manufaturador, pelo tempo daquele que fabrica. Então, não é um tempo industrial, é um tempo do artesão. E isso vai fazer com que esse tempo seja totalmente alterado. A gente tem um texto, se não me engano, do Thompson, né, que ele traz a figura do advento do relógio, de como o relógio ele se torna algo ligado à industrialização, é a disciplina do relógio, é a disciplina da produção, é a disciplina do tempo. Então, quando eu falar sobre a vida dos trabalhadores, o que aconteceu, a gente vai falar sobre isso, porque afinal nós temos uma alteração muito significativa no meio social. A sociedade vai ser modificada e até hoje nós temos essa lógica do capital, essa lógica do tempo, essa lógica da produção. Então, de nós vendemos a nossa força de trabalho para aqueles que são possuidores dos meios de produção. É muito complexo. Então, vamos lá, vamos começar. É rápido, são slides que repetem, mas eu busquei imagens sobre todas as invenções que são relatadas nessa transformação. Então, a primeira coisa que seria legal falar é que no início do 18, você tem a máquina a vapor, o Newcomen, ele chega a uma invenção em que ele consegue captar e canalizar a força do vapor, então você tem uma roldana, né, como você consegue ver aí, e você tem de um lado a caldeira e o vapor, ele empurra essa roldana e aí você vai tendo uma dinâmica de força. Isso é interessante porque você tira a força humana, a força animal e coloca uma força mineral, uma força energética, então usa-se o carvão, usa-se o vapor, e aí daqui a pouco vai se usar o ferro com o Henry Cort, que vai produzir uma liga de ferro que vai sobreviver, resistir a essa ideia do
do vapor, do calor, né? Então, a primeira energia, esse calor que gera o vapor que empurra as coisas. Aí o watt vai aperfeiçoar a máquina a vapor, ele vai conseguir acoplar teares, mas como os fiares de madeira eram frágeis, então limita o uso dessa força. Mas o watt, que dá nome à ideia de potência, né, o watts de potência, ele vai ser o cara que vai aperfeiçoar e que vai dar um dinamismo à máquina de vapor, a máquina a vapor para poder canalizar essa energia. Aí, nesse contexto de melhorar os tecidos, de melhorar a produção de tecidos, você cria Spinning Jenny. E com um jogo de roldanas, você tem ali a invenção do Hargreaves de fiar 8 fios ao mesmo tempo. Olha só, aqui eu estou fiando um por vez, aqui eu estou indo para 8. Só que a invenção do Hargreaves, ela tem uma deficiência que é os fios muito finos. Então, a fragilidade do tecido nesse sentido ainda não está atendendo. Então vai ter muita gente que ainda vai fazer da forma clássica, mas eu estou buscando técnicas, tecnologia, modernização que não necessariamente, ó, o Spinning Jenny não está usando o carvão, mas eu estou pensando em coisas por conta da demanda. Eu tenho um aumento de demanda, então eu tenho que modernizar a produção, eu tenho que melhorar, aperfeiçoar essa produção. Aí eu vou para o Walk White com Water Frame, onde você canaliza essa energia da água, dos rios, para poder formar ali pás que vão canalizar essa energia por meio de roldanas e vai ter uma transmissão energética, dá para a gente falar até de física aqui, a ideia de roldanas e transmissão de energia, princípio da academia, princípio de gerar roldanas que vão transferindo essa energia e vão movendo outras roldanas, e aí automatizando o negócio. Só que a máquina do Arkwright, ela produzia fios grossos. Hargreaves, fios finos, Arkwright, fios grossos, então o tecido ficava muito pesado. Aí você tem o Samuel Crompton, que faz a Mull. A Mull é uma máquina híbrida que consegue misturar a invenção do Hargreaves com a invenção do Arkwright, fazendo tecido, fazendo um fio resistente e fino, deixando o tecido leve. Então você tem a mistura dos dois, a Mull, que consegue dessa forma melhorar, modernizar esse sistema de produção de tecido. Olha só, a gente começa com aquele tecido feito de maneira artesanal e agora a gente está já na Mull, que consegue fazer um tecido de melhor qualidade. O Henry Cort vai ser o cara responsável por a criação de uma liga de ferro resistente, e aí a partir do momento que eu tenho uma liga de ferro resistente, eu consigo dessa forma criar fornos, criar locais que conseguem captar esse calor e transmitir essa energia de vapor, consegue criar, melhorar a construção civil, consegue criar ferrovias, vai ser a partir disso que você começa a pensar em estrada de ferro, porque você cria uma liga resistente, então você começa a pensar elementos que vão fazer parte dessa ideia do Henry Cort. O Henry Cort, ele vai ser o cara responsável por fazer esse tipo de liga de ferro. Aí você vai ter o Edmund Cartwright, que vai criar um tear mecânico, aí você evolui da Mull para o tear mecânico, que produz muito mais do que se relata que ele produzia tecido equiparado a 200 homens, então você já está aumentando a produção. Você vai ter, com a invenção do corte, uma liga de ferro, fornos, aí você tem o primeiro navio vapor da história, do Robert Fulton, um americano, então você está fazendo aí um navio a vapor que vai conseguir, inclusive, fazer a primeira viagem de um navio a vapor, né, entre Nova York e Albany, uma viagem que durava 4 dias, vai durar 32 horas. Nossa, reduziu aí 50%, mas já é alguma coisa, mais de 50%. Então você tem uma modernização, você cria o primeiro barco a vapor. Isso é muito importante, porque se você não tem vento, você vê até no Fulton um navio que tem vela ali para dar um auxílio, mas se você não tiver vento, você está navegando. Vai estar navegando uma velocidade menor? Vai, mas você está inventando, está criando ali ferramenta para poder fazer o deslocamento. Isso aí é legal, porque inclusive ele leva passageiro. Então você dá início a uma transformação não só na produção, mas também no meio de transporte. Isso é importante, porque se eu tenho uma produção que cresce, que se amplia, eu tenho também que modernizar as formas de levar essa produção de maneira mais rápida. Então, as formas de transportar mais mercadoria. Então, a forma de levar essa mercadoria para ser vendido mais rapidamente.
É assim que o princípio da Revolução Industrial vai se emplacando nesse sentido, né? E aí vai crescendo a venda de mercadorias, a circulação de capital, então é bem interessante. E aí você tem as últimas inovações, último bloco, você tem Stephenson, que criou a locomotiva Rocket, né? Alcançava 45 km por hora, isso na época é fantástico. 45 km por hora, pessoal, é uma velocidade boa. Você, em 10 horas, vai fazer o deslocamento de 450 quilômetros. O barco do Robert Fulton, ele fazia em 32 horas 300 milhas, 450 quilômetros. Então, era uma velocidade lenta, devagar. Claro, uma embarcação. Agora, uma locomotiva a 45 por hora, você já tem um deslocamento mais ágil, você já tem como pensar que eu posso transportar pessoas e carga. Então já começa a pensar nisso. O Roberts, ele vai conseguir pegar a energia a vapor e colocar no teatro Cartwright, e aí você basicamente automatizou esse sistema, você vai ter um funcionário para estar ali fiscalizando, agilizando, atuando na máquina juntamente, mas você, no início do século XIX, já está falando de automatização de máquinas, já está falando de uma máquina que está funcionando ali o tempo todo com vapor, e você tem, por exemplo, a primeira ferrovia ligando Manchester a Liverpool, dois polos industriais de têxtil, né, muito importante, muito forte, e aí você pensa o time do Liverpool, o time do Arsenal, o time do Manchester United, a cor vermelha, são times que nasceram de trabalhadores, do proletariado, então de uma galera assim como o Bangu, assim como o América do Rio de Janeiro, o América do Rio Grande do Norte. Então você tem times que usam essa cor por conta dessa realidade desse proletariado, desses times ligados às fábricas, né? E a gente pode, para fechar, dizer que eu tenho também o crescimento da imprensa. Então eu tenho modernização dos canais de comunicação, eu tenho modernização do sistema produtivo, do transporte de pessoas, do transporte de mercadorias, eu tenho modernização da imprensa, eu estou modernizando tudo. E tudo vai estar pautado nessa lógica do tempo. Esse texto do Thompson, que eu já até montei questão de Enem, ele é muito bom por conta dessa doutrina do tempo. O tempo que está doutrinando tudo nesse sentido, nessa lógica. Então, o tempo do trabalho, o tempo da produção. Beleza? Daqui a pouquinho a gente volta para falar da condição social dos trabalhadores e como a realidade da Revolução Industrial afetou demais a vida desses homens. Valeu!